Oi, alunos! Nessa videoaula a gente vai falar sobre as medidas separatrizes. Na aula anterior a gente falou das medidas de tendência central, média, mediana e moda. Nas medidas separatrizes nós vamos voltar a falar de uma dessas medidas de tendência central, que é a mediana. Então, o que é a mediana? Ela separa a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. Então, ela divide uma série em dois grupos de mesma quantidade de dados. Então, a gente tem que fazer o que para calcular a mediana? Pegar essa quantidade de dados, esses dados, organizá-los em forma crescente ou decrescente e achar os números que estão no meio. Como aqui a gente tem um número par de dados, haverá dois números no meio. E o que a gente faz para calcular a mediana? A gente tira a média desses dois números. Como no caso aqui os dois números são iguais, a mediana vai ser o próprio 52. Além da mediana, há outras medidas que se baseiam em sua posição na série, ou seja, que separam a série em partes. E essas medidas são chamadas de medidas separatrizes. Então, a gente tem os quartis, os decis, os percentis e a própria mediana. A gente vai olhar cada um deles agora. Os quartis, como o próprio nome diz, eles são os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais. Então, quartis vem de quarto, quatro partes. Como que eu faço esse cálculo para um conjunto de dados sem intervalo de classes? Da mesma forma que na mediana. Eu coloco esses números de uma forma crescente ou decrescente e aí eu separo em quatro partes. Então, aqui a gente tem um exemplo dos preços aplicados em lojas e a quantidade de lojas que aplica cada um desses preços. Então, o meu primeiro quartil vai separar esses preços aqui na primeira parte, no primeiro quarto, onde eu tenho um valor situado de tal modo que quarta parte dos dados é menor que ele e 3/4 partes são maiores. O segundo quartil é a própria mediana, então é o valor que está no meio. E o terceiro quartil é o valor que vai estar lá no 3/4. É um valor situado de tal modo que 3/4 partes dos dados são menores que ele e 1/4 parte é maior. Então, no caso dos nossos dados, se nós formos agrupá-los, aqui no meio a gente tem a mediana, que a gente já calculou. Aqui na primeira parte nós vamos ter o primeiro quartil e na segunda parte o segundo quartil. Então, aqui a gente tem que o primeiro quartil vai ser 51, que a mediana será 52 e o terceiro quartil será 53. Mas assim como na mediana, a gente consegue calcular o quartil para um conjunto com intervalos de classe. Então, primeiro eu preciso determinar as frequências acumuladas, depois calcular o somatório dos dados dividido por 4, porque agora é quartil, então eu tenho que dividir em 4 partes, onde Fi é a frequência da classe, e depois marcar a classe correspondente à frequência acumulada. Então, no caso aqui, para o primeiro quartil, eu vou usar esta fórmula aqui, que é o meu L asterisco, que é o limite inferior da classe do quartil calculado, mais esse somatório dividido por 4, menos a frequência acumulada anterior, da classe anterior à classe do quartil, o H asterisco, que é a amplitude do intervalo de classe, e o F asterisco, que é a frequência simples da classe do quartil calculado. Aí o Q3, que é o terceiro quartil, a única diferença de uma fórmula para outra é que aqui em cima, no quartil 1, eu tenho o somatório das frequências dividido por 4. No terceiro quartil, eu vou ter 3 vezes o somatório da frequência dividido por 4. Esse 3 porque é o terceiro quartil. Então, vamos a um exemplo para ver como é que a gente calcula. Aqui a gente tem o exemplo das estaturas, onde foram entrevistados 40 pessoas. Primeiro, eu vou definir as frequências acumuladas. O que são as frequências acumuladas? Eu pego a frequência e aí depois eu vou somando essas frequências. Então, no caso aqui, ó, o 4 é a primeira frequência acumulada, depois 4 mais 9 resulta em 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Depois eu faço o somatório das frequências dividido por 4. O somatório das frequências é 40, dividido por 4 é 10. Então, para o primeiro quartil, eu vou trabalhar com o valor 10. Acho agora onde está esse 10 nas minhas frequências acumuladas.
Então, eu tenho aqui, a classe mediana era aquela que estava no meio, então eu dividiria ali o 40 por 2, que seria o 20. Então, aqui está o 24, então o 20 está aqui dentro. E o outro aqui, o primeiro quartil, é o 10. Então, ele está dentro aqui do onde aparece a frequência acumulada 13. Então, esse aqui vai ser a minha classe que eu vou trabalhar com o quartil para Q1. E o Q3, daí o que eu faria? Eu faria 3 vezes o 40 dividido por 4, que seria 3 vezes 10, que seria 30. Então, o terceiro quartil está aqui no 32. Primeiro que nós vamos calcular agora é o quartil 1. Quartil 2 a gente não vai calcular, porque a gente já calculou na videoaula anterior. Então, o quartil 1, o que eu faço? Eu tenho que olhar cada item da fórmula agora. Primeiro que o quartil que a gente vai usar é este aqui. Essa é a linha que eu vou utilizar, a linha 2 aqui. Então, o limite inferior da classe do quartil. Limite inferior da classe do quartil, 154. Frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil. A classe do quartil é essa, a frequência acumulada anterior é 4. F asterisco, frequência simples da classe do quartil. Frequência simples, 9. H asterisco, amplitude de 154 foi para 158, 4. Então, agora é só substituir isso aqui na fórmula. Então, o meu quartil 1 aqui será o L asterisco, que é o limite inferior, que é 154, mais essa somatória das frequências dividido por 4, 40 dividido por 4 é o 10, menos a frequência anterior, que é 4, vezes a amplitude do intervalo de classe, que é 4, dividido por a frequência simples, que é 9. Então, aqui o meu Q1 será 154, mais 10 menos 4 é 6, vezes 4, dividido por 9. Isso vai me resultar em Q1 igual a 154, mais 24, dividido por 9. Quartil 1, 154, mais 24, dividido por 9, 2,66. Então, o meu quartil 1 será 156,66, aproximadamente 156,7 centímetros. Agora, vamos ao quartil 3. Então, a gente tem aqui o quartil 3, que vai ser essa linha 4. Agora, eu vou precisar pegar os dados dessa linha 4. Então, limite inferior dessa classe, 162. Frequência acumulada da classe anterior. Aqui vai ser a classe anterior, 24. Frequência simples da classe do quartil, 8. Amplitude do intervalo de classe, 162 para 166, 4. Utilizando a fórmula do quartil 3, então, limite inferior 162, mais 3 vezes essa somatório aqui dividido por 4 é 10, menos a frequência acumulada anterior, que é 24, que multiplica a amplitude do intervalo, que é 4, dividido pela frequência simples, que é 8. Então, o meu quartil 3 será 162 mais 30 menos 24 vezes 4 dividido por 8. O meu quartil 3, 162 mais 30 menos 24, 6 vezes 4 dividido por 8. Quartil 3, 162, 6 vezes 4, 24 dividido por 8. Quartil 3, 162 mais 24 dividido por 8 é 3. O meu quartil 3 será 165 centímetros. Então, todos esses dados aqui a gente separou em 4 pedaços, sendo que o primeiro quartil é 156,7. O segundo quartil, que era a mediana, que a gente calculou na videoaula anterior, é 160,54 e o quartil 3, 165. E aí, o que são os percentis? Denominamos percentis os 99 valores que separam uma série em 100 partes iguais. Então, eu vou pegar os dados da série e dividir em 100 partes.
E aí os percentis são aqueles 99 dados que vão dividir isso em 100 partes. E os decis, logicamente, que vão dividir uma série em 10 partes iguais. Aí, para fazer cálculo como a gente fez anteriormente, nos percentis, o que eu faço? Somatório das frequências e divido por 100. E nos decis, somatório das frequências e divido por 10. Então, se eu quiser o percentil 8, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho que calcular o 8º percentil do somatório dividido por 100. Então, essa é a lógica aqui para a gente poder calcular cada um dos percentis e decis. Vou deixar uma lista de atividades agora para vocês entenderem melhor o assunto. Qualquer dúvida, avisem. Bom trabalho!